Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 14, 13 até o capítulo 20. Versículo 20, desculpa. Apocalipse 14, 13, 20. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvado seja o seu nome santo. Senhor, é com muito temor e muito tremor que me coloco, Senhor, como seu mensageiro a trazer a carta, a trazer a mensagem cujo eu recebi por parte do Senhor. Ai de mim, Senhor, se colocar a mais um tio na sua palavra, pois assim o Senhor levantou profetas nessa geração para falar o que é. Então, Senhor, eis aqui minha vida para poder esclarecer, dar entendimento para aqueles cujos são seus e que nos assistem neste momento. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, bom, você pode falar, Pastor Cris, você sempre fala a mesma coisa. Pois é, quando Deus fala, é impactante. É tremendo, é uma palavra que eu uso muito. Mas quando eu recebi essa palavra pelo Senhor, cujo fui agraciado de recebê-la, minha esposa, pastora Poliane, testemunha, cheguei no quarto e eu estava tremendo. Não tremendo por medo, porque o Senhor não traz medo. O Senhor, Ele traz e produz temor e tremor. Quando se trata de certos assuntos cujo a Bíblia trata, o que dizer de Apocalipse? Quando se fala sobre a ira do Senhor. Pois hoje nós vamos falar acerca das taças da ira de Deus. As taças da ira de Deus. Retém essas palavras, porque haverão muitas profecias que não vêm do entendimento, da inteligência ou copiado por aqui. São profecias do próprio Eterno. E, obviamente, todas essas profecias serão colocadas à prova, porque a prova delas é que elas se cumprirão. Então, para aqueles que desejam ver o cumprimento delas, o que eu posso lhe falar é: viva e verás. Bom, vamos falar sobre as taças da ira de Deus. Como assim? Como assim, Pastor Cris? As taças da ira de Deus? Pois alguns podem alegar, meus amados, eu não consigo conceber o fato de que Deus possa se irar. No meu conceito, naquilo que eu aprendi na minha igreja ou na minha religião, gente, não se fala um Deus que se ira. Esse discurso não deveria se falar, Pastor Cris. Certamente, quando se fala da ira de Deus, distorce, para alguns, que pensam isso, distorce a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo é amor e ponto final. O que eu diria para esses? Para esses eu diria, rasga então as páginas do livro de Apocalipse. É isso mesmo. Cujo estão na graça, tá? Porque na graça, como se fala da ira? Quantas vezes na graça se fala da ira de Deus? Então, para esses, rasga então as páginas do livro de Apocalipse e cria o seu próprio Deus imaginário, cujo a religião te ensinou. A justiça de Deus, eu falo para esses,
que talvez estão armados, a justiça de Deus não seria parte do seu grande amor? Pois nessa noite, um conselho que lhe dou para esses: almejam receber o vinho novo. E para que o odre o suporta, seja humilde em ouvir o que deves ouvir. Amém, queridos? Com muito amor, eu lhes falo essa introdução, essa palavra. Preparados? Apocalipse 14, versículo 13. Então eu ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fatigas, pois as suas obras os seguirão. Versículo 14, preste atenção. Disse João: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem, Jesus. Tá? Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra. Jesus passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Versículo 17. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bramou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uvas da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Estão preparados? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam a voz do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Por acaso, já não é tempo da minha vindima? Já não é tempo da minha colheita? Por acaso, as uvas já não estão maduras nas suas parreiras? O que são parreiras? Quando o Senhor falou isso, eu teve que procurar no dicionário, que não sabia. Mas era o que sustém as uvas. Um pedaço de pau, né? Como uma grade, né? Que sustém as uvas. Por acaso, as uvas já não estão maduras nas suas parreiras? Pois em verdade eu vos digo que é chegada a hora da vindima, é chegada a hora da colheita. Pois o que é bom será aproveitado. Pois vinho novo eu farei, assim diz o Senhor, e vinho novo eu darei.
mas o que é ruim não será aproveitado, mas será lançado fora. Pois tudo aquilo que não presta é lançado fora. Qual é o dono de um chiqueiro que daria somente lavagem para os porcos? Pois em verdade eu vos digo que nem sempre a comida estragada é de bom agrado aos porcos. E o que dizer de uma uva que não presta? Pois essa uva é jogada diretamente ao lixeiro, porque nem tem serventia para os porcos. Pois assim serão todos aqueles que serão recusados por mim, assim diz o Senhor, no dia da minha ira. Eu os abandonarei, os deixarei e os lançarei para que a minha ira recaia sobre esses. Porque esses terão oportunidade e não irão me reconhecer. Então, como pisar num lagar, tirarei o bom e o nobre vinho e darei de beber. Darei de beber a quem queira beber. Mas o fruto da minha ira, assim diz o Senhor, é como minha taça, cujo será derramado sobre a terra dos viventes. Será derramado sobre a casa daqueles que um dia tiveram oportunidade e não reconheceram o dia da sua visitação. Não me receberam como hóspede, diz o Senhor, e não me receberam como estrangeiro, cujo ando pela terra como peregrino. Esses não souberam me receber, e evitaram me acolher nas suas casas. Não quiseram abrir as suas portas e não prepararam o forro das suas camas para que eu pudesse deitar e ter um travesseiro para colocar a minha cabeça. Esses não me deram água e não me deram farinha, cujas suas botijas estão cheias de azeites, farinha e água, e se recusaram me alimentar. Esses sequer me ouviram, mesmo quando bati em suas portas dizendo: abra a porta rapidamente, porque está muito frio e quero entrar. Esses não me aceitaram. Então assim diz o Senhor: em verdade vos digo, que no dia da minha ira se cumprirá o que está escrito no livro de Apocalipse. Será derramado a taça do furor. O furor da minha ira, que corrigirá todos os ímpios da terra, todos os pecadores que se recusaram me receber. Então sairá um anjo e vai gritar: caiu, caiu a grande Babilônia. Todos aqueles que beberão o cálice da prostituta e se embriagarão com ela, esses não terão parte comigo, porque se deram em fornicação, se deram em adultério, se deram em prostituição, se deram em roubo, em mentira, em engano e negaram
a minha face, negaram o meu nome e negaram estar na minha presença, mesmo esses tendo recebido oportunidade. Assim diz o Senhor. Então o anjo do Senhor irá dizer: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que nesse dia haverá um grande tumulto, porque toda a terra ouvirá o anjo gritar. Haverá um grande barulho no céu, porque os anjos irão anunciar. E quando esse dia acontecer, muitos irão dizer: que barulho é esse? Você ouviu? Você também ouviu? E vão responder: eu ouvi. E você ouviu? Nós todos ouvimos. Então, o que significa isso? Significa que a Babilônia, assim diz o Senhor, a Babilônia cairá e todos os que estarão com ela. O engano cairá, a mentira cairá, a maldade, cairá. O anticristo, a besta, o falso profeta serão revelados e não haverá nada para esconder. Pois aqueles que estarão por nós estarão conosco. E aqueles que estarão contra nós estarão contra nós. Então, nesse dia, muitos irão dizer: mas o que significa uma Babilônia? Será que se trata de uma época de Daniel? Pois nós estudamos isso na escatologia, estudamos isso também na teologia, estudamos isso no judaísmo, estudamos isso também na igreja evangélica. Na igreja católica, apostólica e romana também se falou disso. Tem teatro sobre isso. Fizeram filmes sobre isso. Fizeram novelas sobre isso. O que significa Babilônia? Cujo aquela voz gritou. De que estão falando? Será que alguém soou um alarme grandioso? Vamos ligar a televisão para ver o que está acontecendo nos noticiários. Vamos ver na internet e nos meios de comunicação. Então os noticiários serão os mesmos. Assim diz o Senhor. Uma voz estrondosa nos céus. Estamos sendo atacados. Quem é o inimigo? Extraterrestres? Quem é esse inimigo? Preparem-se todas as nações e reúnem-se os países mais ricos do mundo, porque estamos todos contra um único inimigo. Jeová Sabaoth. Então assim diz o Senhor dos Exércitos: se levantará um general de guerra e pelejará contra as nações. E haverá um local escolhido, e esse lugar se chama Megido,
O local do vale do Armagedão, o local escolhido e preparado. Israel vai ter sido proclamado como uma nação imperfeita, a nação rebelde, e as nações já estariam a corrigir Israel. Então, assim diz o Senhor, eu, o Senhor, me levantarei para defender Israel. E as nações dirão, acreditamos na nossa tese. Israel é o país da rebelião. É um país de extraterrestres. Agora, entendamos que desde a época de Moisés, desde a época de Faraó, Faraó não estava tão errado assim. Falarão muitos que se levantarão contra Israel. E esses continuarão dizendo, pois a história de Moisés, cujo parecia ser um menino bonzinho, bonitinho, aquele príncipe que volta para o Egito, aquele que saiu junto com o povo, aquele cujo muitos tiveram compaixão, inclusive o cinema fez filme ao seu respeito, pois na verdade, não era realmente um bom moço. E esse Jesus que muitos falam, não é esse Jesus do amor, porque ele proclama guerra. Então, esse Jesus, assim dirão esse Jesus inverteu os papéis para que muitos acreditassem que existia um diabo que provocasse o mal. Mas é ele que criou o mal. Então, vamos contra eles. Assim as nações vão dizer que os extraterrestres dominam sobre a terra. Assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Caros filhinhos, entenda uma coisa. No dia que os sinais do céu surgirão, no dia que o anjo gritar, caiu, caiu a grande Babilônia, no dia que o homem natural ouvir voz de trovões, voz com som de muitas águas, pois haverá confusão sobre a terra. Haverá preocupação sobre a terra. O pânico e o medo irá tomar conta da população da terra. Então as nações irão se armar rapidamente. Elas estarão preparadas para atacar qualquer inimigo. Assim diz o Senhor. Guerreará nações contra nações, pois engano haverá entre elas. Mas no dia que a voz surgirá com o alto tremor, então um só inimigo será declarado: Israel. Pois o som virá de Israel, e todos os ouvidos e todos os olhos olharão e verão Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando isso acontecer, a impiedade será julgada, a idolatria será julgada, o engano será julgado, a religião será julgada, serão julgados os falsos profetas, serão julgados os falsos líderes, serão julgados
os líderes das nações. Serão julgados os reis e as rainhas, os presidentes e os ministros. Serão julgados os reis da terra e o Senhor não terá piedade dos ímpios. Então, os anjos saíram à procura de todos os ímpios da terra. Assim diz o Senhor. Aqueles que estarão sobre avião de caças perderão o controle e baterão contra as montanhas. Se atirarão entre si, entre um e o outro guerrearão, porque confusas ficarão as suas cabeças. Aqueles que fugirão para as montanhas, no fundo das cavernas, haverá um anjo para decapitá-los. Aqueles que fugirão para o fundo do mar, os grandes peixes receberão comando para devorá-los. E aqueles que se esconderão com submarinos, perderão o controle. A pressão os destruirão e a água entrará, e todos morrerão afogados. Aqueles que estarão nas alturas cairão, e assim serão totalmente destroçados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que estarão sobre cavalos, os cavalos inclinarão e cairão sobre eles para os esmagarem. Aqueles que estarão nas florestas serão comidos pelos leões. E aqueles que estão escondidos em casa, as suas casas pegarão fogo, o vento dará contra elas e os tetos cairão sobre eles. E aqueles que tentarão clamar não terão perdão, porque o ímpio será julgado. As nações ímpias serão corrigidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu, o Senhor, corrigirei a terra, deixarei com que alguns fujam, deixarei com que alguns se escapam, para que esses sejam obrigados a subir até Jerusalém para vir me adorar. Deixarei com que muitos vejam o meu poder. Assim fiz na terra do Egito e assim farei sobre toda a terra. E a terra irá chorar o perdão. Então os noticiários irão falar apenas de uma única notícia. O Deus de Israel permanece. O mundo mudou. Estamos sendo atacados e fomos vencidos. E agora temos que prestar conta com um tirano. Pois em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor, eles irão falar isso, mas serão obrigados a prestar conta para comigo. Então, no juízo final, quando tudo será consumado, a minha noiva estará na Nova Jerusalém. Os escolhidos permanecerão e não irão se desviar. E todos aqueles que servirão a prostituta desse século e beberam do cálice da prostituição serão lançados no lago de enxofre junto com a besta, o falso profeta e o anticristo. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Então, amados, os capítulos anteriores e os que estão por vir no livro de Apocalipse retratam acerca dos anjos do Senhor. É necessário que vocês entendam isso. Retratam acerca do juízo do Senhor usando os seus anjos, os seus seres, para poder corrigir a humanidade. É isso que nós estamos lendo no livro do Apocalipse. E o juízo do Senhor sobre a humanidade, derramando as taças, e assim no capítulo 15, encerra-se um ciclo da representação também dos 7 selos, das trombetas e das taças, os castigos que o Senhor trará sobre a terra e sobre os ímpios que nela habitam. Mas, assim diz o Senhor. Estão preparados para receber mais? Recebe com temor e tremor. Não se assusta, a menos que você não faça parte dele, do seu time, porque ali é motivo de se assustar. Mas se estás com ele, então, junto com ele, irás batalhar a injustiça, a impiedade. Assim diz o Senhor. Por acaso, eu me irei com o homem? Por acaso, eu me arrependi de ter feito o homem? Por acaso, a terra foi corrigida quando assim se dava em desgraça, se dava em morte, homicídios, roubos, latrocínios, assassinatos, corrupção, mentira, bebedices, orgias, adultério e todo tipo de maldade? Qual foi a época que a terra se deu em desgraça? Pois em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor, que essa geração não é diferente da geração de Noé. No tempo de Noé, não tinha lei, não tinha ordem, não tinha respeito. Os princípios não eram aplicados. Não me respeitavam, assim diz o Senhor. Adoravam outros deuses, levantavam estátuas e montouros para glorificar deuses e me afrontava quando adoravam esses deuses pagãos. Era um povo desordeiro que plantava e semeava a semente, mas eles mesmos, quando não tinham o cálculo correto das suas plantações ou da quantidade da semente que semeou sobre a terra, eles botavam fogo. Famílias passavam as secas sem ter o que comer e sem ter o que beber, porque o homem fazia a sua própria lei. Crianças eram mortas à espada. Velhos eram espancados até a morte. E grávidas eram abertas ao meio. A mulher não tinha o seu papel, ou muito menos o prestígio. O homem era sanguinário e resolvia tudo à ponta da lança. Resolvia tudo pela sua foice, ou da sua espada, ou do seu machado. A terra se dava em desgraça e cada vez mais recebia sangue dos inocentes. A mentira superabundou. O engano superabundou. A desgraça, na época de Noé, superabundou. E o medo também
superabundou. Então, olhei para a terra e vi: o homem não é digno da minha dádiva. Mas, ao encontrar justos sobre a terra, me compadeci. Assim diz o Senhor. Por acaso, não foi assim em Sodoma e na terra de Gomorra? Procurei sobre essas terras justo que pudesse me servir em verdade. Procurei integridade e honestidade. Fiz cálculos e conversei com meu amigo. E dentro desses cálculos, não achei 100 justos. E fiz mais cálculos e procurei entre 10, mas não encontrei. Então precisou um servo fiel interceder e clamar a mim para que tivesse compaixão dos seus parentes. E encontrei uma família, a família de Ló. E eu pedi que saíssem da terra que manava desgraça, que manava corrupção e prostituição. Não uma terra que manava leite e mel, mas uma terra que propagava a destruição, Sodoma e Gomorra. Então, ao ter a graça de sair intacto, essa família, a desobediência levou um dos membros da família a virar uma estátua de sal. Porque a desobediência estava impregnada no coração daqueles porque eram filhos de Sodoma e filhos de Gomorra. Mais tarde, os mesmos que tiveram o livramento em sair, esses se deram em prostituição dentro da sua própria casa, cometendo incesto. O homem tem a inclinação a desobedecer. Por acaso, não se recordam da história de Caim e Abel? Assim diz o Senhor. A inveja não se propaga no coração daquele que não consegue ofertar o melhor? E quando vê aquele que oferta o melhor em se destacar pela excelência, o invejoso não disse em si mesmo: por que aquele consiga e eu não consigo? Porque aquele tem e eu não tenho. Pois em verdade vos digo, assim diz o Senhor, que desde a época de Adão e Eva, de Caim e Abel, desde a época de Noé, de Abraão e Ló, a terra tem se dado em desgraça e desobediência. E então, por causa da desobediência dos homens, eu, assim diz o Senhor, corrigi a terra com o dilúvio. Corrigi também a terra do Egito. Assim diz o Senhor, com as pragas, porque o Egito precisava aprender a lição cujo nunca foram ensinados. Corrigi Faraó e dei autoridade para os governadores do Egito e coloquei um príncipe sobre a terra do Egito. Lembra de José? Dei oportunidade para que esses pudessem me reconhecer. E esses assim me negaram. Assim diz o Senhor.
se Miriam voltasse a tocar o seu tamborim, certamente as mulheres de Jerusalém dançariam na travessia do Rio Jordão. Se Josué e Caleb olharem e espiarem a terra prometida, certamente diriam: ainda há esperança, porque essa nova terra mana leite e mel. O que significa isso? Significa que o hebreu, ele teve sua oportunidade de passar pelo Mar Vermelho, mas ainda anota e guarda isso. Assim diz o Senhor. Mas ainda há promessas para aqueles que passam pelo Rio Jordão. Então, todo Miriam deve pegar o seu tamborim e entoar canções ao rei. Toda mulher de Jerusalém deve dançar e cantar alegremente, pegar ramos de palmeiras e lançá-las sobre as ruas de Jerusalém, a profetizar: o rei voltará. Pois em verdade vos digo, assim diz o Senhor, que os homens preparem o tabernáculo. Que os homens preparem as suas vestes sacerdotais. Buscam nas minas mais distantes da terra as pedras preciosas e as colocam sobre o peitoral, para assim deixar o ambiente preparado, porque haverá um novo tabernáculo. Haverá um tabernáculo cujo há um trono. E esse trono se chama Glória. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar para hoje? Vamos reouvir essa palavra? Porque nela se esconde tantas coisas. Não reconheces tu o mesmo Deus que fala na Bíblia? Que é aquele cujo hoje uso os meus lábios para lhe ensinar? O que o cego irá dizer? O que o surdo irá alegar? Cris Duran pirou. Cris Duran está falando heresia. Cris Duran está indo longe demais. Pois quem é dele reconhecerá a voz do bom pastor. Porque tudo aquilo cujo o Senhor tem falado nessa noite é nada mais e nada menos estritamente acerca daquilo que está escrito. E as revelações que o Espírito Santo está a nos dar é para a noiva. Não é para aquele cujo se prostitua junto com a mãe deles, cujo se chama Babilônia. Mas vocês, caros filhinhos, como assim o Senhor vos chama, para aquele cujo obedece a sua palavra, guarde essas palavras no seu coração. Guarda-as preciosamente, porque em breve
todas essas coisas haverão de acontecer. Feche os seus olhos. Pai amado, quem entenderá? Quem receberá? Quem lhe ouvirá? Quem o reconhecerá? Quando o Senhor os visitou, pois muitos dirão, quando o Senhor nos visitou? Quando o Senhor bateu na nossa porta? Porque o Senhor diz, faz frio, queremos entrar, eu quero entrar. Frio porque a frieza espiritual invade um sistema. Quando o Senhor quer aquecer um lugar, quando nós não demos atenção e consideração ao Senhor, quando os profetas falaram e não quiseram ouvir. Sim, meu Rei. Obrigado. Nós não temos palavras por tudo aquilo que recebemos. Amamos o nosso Deus com todo o nosso entendimento. Obrigado pelas coisas que hão de vir e para o bem da sua justiça e para o cumprimento da sua justiça, cujo nela há amor. Quem entenderá? Certamente a sua noiva. Te amamos, Rei. Amém e amém.